Eu não sei se os irmãos se lembram, e foi numa terça-feira como essa. Não foi, pastor Stefano? Eu não sei se foi terça ou foi... Aí ele subiu aqui em cima, não foi? E eu peguei a igreja toda, aproveitei a unção bem alta que estava nesse nível aqui de louvores, de adoração. E os pastores colocaram as mãos nele, a igreja estendeu a mão. E nós mandamos um recado, fizemos uma oração e mandamos um recado para o câncer. E hoje, para a glória de Deus, ele está aqui de posse de vitória com a esposa dele. Ela está aí? Você está aí? Mas eu vi uma foto, você morta. Vem para cá, agradecer. Você se lembra o dia que a gente orou aqui? Lembro, sim, com certeza. Eu vim aqui justamente para agradecer. Gratidão a Deus por todo o milagre que Ele fez. Eu acho que tem um mês dessa oração? Mais ou menos um mês. Isso, mais ou menos um mês. Um mês e 30 dias, mais ou menos. 30 dias. 30 dias. A gente trata um câncer há 8 anos atrás. E ela recebeu o diagnóstico e deram 3 meses a 6 meses de vida. E a gente, com muita fé, a gente buscou a Deus e procurou a Deus. E da última vez que a gente veio, eu sou também da área de medicina, eu sou médico também. E a gente não tinha mais o que fazer. A gente realmente não tinha mais nada a fazer, a não ser buscar o Senhor. E a gente foi e buscou na porta certa. E eu não vou entrar em detalhes assim, pastor, porque eu queria que ela falasse um pouquinho. Vem pra cá. Um câncer, gente. Eu estou todo arrepiado aqui. 8 anos, agressivo, não é? Uma mulher bonita e um homem que entende não, um homem que é médico. E que veio buscar na porta do céu, na casa do Senhor. A senhora está 8 anos passando esse dilema. 8 anos. Começou em final de 2017 e já começou bem agressivo. Começou na mama e o fígado tinha 12 tumores. E os médicos aqui já queriam operar nas pressas. Mas ele falou, vamos investigar, porque não deve estar só na mama, está tão agressivo, porque só viu mama aqui. E a gente foi aquela agonia, aquele mal-estar que toda a família fica. Mas eu falei, olha, eu fui criada na Assembleia de Deus e eu vi milagres acontecendo assim dentro da minha casa, no fundo do quintal. Eu não sei porquê que comigo vai ser diferente. Eu vou ser movida pelo desespero, que eu sempre vi o meu lar vivendo sobre oração. Então, vocês me dão um mês e eu quero orar com a minha família. E a gente começou a orar. Fizemos um altar em casa, separamos um lugar sagrado, santo, como um quarto de guerra mesmo. E a gente foi chamado para um determinado lugar que ele pedia a Deus uma orientação de um lugar que tivesse um respaldo melhor. E nós fomos para o Hospital do Amor em Barreto. E chegando lá, eles disseram, olha, se no seu estado tivesse lhe aberto, você não estaria mais viva. Porque assim, o seu fígado já tem 12 tumores. Então, não tinha como operar uma mama, fechar e não investigar. Então, aquilo tudo ia se alastrar. E você veio aqui para o lugar certo, só que como já é uma paciente muito debilitada, é um tratamento paliativo e eu não vou mais te prometer nada. Se você tem filhos pequenos, você não coloque no braço. Aí me deu várias recomendações. E a gente precisa saber se vocês vão aceitar ser paciente daqui, como a gente também vai fazer uma reunião para ver se tem como você ser paciente, porque é um tratamento paliativo que provavelmente você só tem 6 meses de vida. E não existe nenhuma medicação própria para o seu caso, porque seria bom que fosse um câncer de mama agressivo, mas não um câncer de mama diferenciado, porque existem 2 que são letais, né, quando acontecem. E o seu é um deles. E o hospital tinha essa medicação, mas há alguns meses atrás, a gente parou para levantar recursos de novo para comprar para essas mulheres. Mas eu estou tão sensibilizado por vocês 2, eu não sei porquê, que eu vou entrar numa reunião agora, já era bem tarde, umas 5 da tarde. Vocês vão para algum lugar? Ele disse, não, a gente está aqui procurando, né? E a gente vai fazer uma reunião e ver o que pode fazer. Aí, quando foi 8 horas da noite, ele disse, olha, a medicação vai vir para você e você vai começar a fazer toda sexta-feira.
Então, a partir daí, já começaram os milagres. Então, assim, são tantos pequenos milagres dentro de um milagre que a gente, às vezes, não sabe nem como contar o testemunho, sabe? É só assim, é só muita oração, muita gratidão. E a gente via, assim, a morte dentro de casa, rondando em alguns momentos. E vinha aquela dor, aquele medo, os meninos muito pequenininhos, 5, 6 anos. E eu tendo que trabalhar ainda a cabeça das minhas crianças. Mas assim, o Senhor trabalhou e foi passando 6, 7 meses, 8 meses. As mulheres que começaram junto comigo começaram a falecer, porque não suportavam o tratamento em si. E toda vez que eu chegava, o médico olhava para mim e dizia: o que é que você está fazendo? O que você estiver fazendo, continue, porque está dando certo. E a gente a orar, e longe da minha família, morando em São Paulo, deixamos tudo aqui, toda a estrutura, tudo. Mas fomos lá em busca de um testemunho, que esse testemunho tem realmente recuperado e ajudado muitas mulheres. E às vezes, assim, eu vivo em casa em estado de graça, eu fico: Senhor, eu não sei o que o Senhor viu em mim, porque eu sou tão falha. E o Senhor coloca a mão todas as horas que vem um momento crítico, o Senhor diz: faz assim. E dessa vez, aí se passaram 8 anos, eu super saudável, tudo sob controle. Mas aí eu acho que Deus disse: Jeremias, desce agora a casa do oleiro, porque eu preciso falar contigo. Eu acho que eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que de repente eu baixei minha guarda espiritual. E sabe como é, né, pastor? A gente tem uma hora que a gente começa a se acostumar com os milagres dos outros, com os nossos milagres. Comecei a viver de um saudosismo, de dizer: na minha infância, meus filhos. Comecei a ensinar assim. A gente amava estar no serviço de oração, a gente cantava hino, a gente isso. E esqueci de dizer: mas e agora? E a minha vida espiritual? O que é que eu estou vivendo agora? Então, eu acho que eu relaxei um pouco e o Senhor sentiu saudade de mim. O Senhor disse assim: mas cadê você agora? O que é que você tem feito agora? Ir para a igreja, a gente vem, a gente se renova, a gente se regozija, mas tem uma hora que a gente precisa avivar a obra de Deus no meio dos anos. A gente precisa de um avivamento espiritual em todos os momentos, porque quem pisou no Santo dos Santos não pode viver em outro lugar se não for a casa do Pai. E a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. E eu senti essa cobrança, porque agora há pouco, há 30 dias atrás, eu estava bem, tudo sob controle. De repente fui fazer uma caminhada com ele, que a gente sempre teve uma rotina muito saudável. E eu voltei dessa caminhada muito exausta. Eu falei para ele: alguma coisa não está bem, eu estou muito cansada, fora do normal. Ele: não deve ser o jejum ou alguma outra coisa. Aí aquele cansaço persistia, foi persistindo. Quando eu olhei para mim, num determinado momento, depois de 3 dias, eu vi os meus olhos bem amarelos mesmo, assim, da cor da minha calça, e o meu corpo verde. Como a gente viveu a rotina e a gente entende um pouco, eu disse: Senhor, não é possível. Aqueles episódios que os médicos toda hora diziam para mim: mas você vai ficar amarela, você vai ficar ectérica, suas fezes vão amarelar. Todos aqueles relatos que eles me deram há 8 anos atrás, que nunca aconteceram, eu olhei para mim e disse: Senhor, não pode ser. Não pode ser. O que foi que houve? O que foi que aconteceu comigo? Irmãos, daquele momento em diante, eu já não conseguia mais falar. Para ir no banheiro, que era bem pertinho da minha cama para o banheiro, pertinho, eu não tinha mais energia. O que eu comesse de sólido era vômito, a única coisa que eu me alimentava era gelo. E teve um momento que eu disse assim, eu pensei que eu não conseguia nem mais falar direito com a minha família. De sexta-feira: Senhor, eu acho que eu não passo. Aí o Senhor disse para mim: vai orar todas as madrugadas. E eu: meu Deus, mas com que energia? E a gente fez uma campanha, instituímos algumas autoridades espirituais, inclusive essa igreja. O Senhor começou a me direcionar: não conta para todo mundo, zera a rede social, vai ser só Deus e você. E essa dor, a dor do câncer, é uma dor, por mais que você tenha o seu esposo ali, é uma caminhada solitária.
solitária, é uma caminhada triste, é uma caminhada humilhante. E veio à tona todo aquele processo que eu tinha passado em 2018. E teve uma hora que a dor chegou e eu falei, Senhor, o que eu fiz? O que aconteceu? Onde eu pequei contra Ti, contra a Tua santidade? Eu fui criada no lar cristão. Desde pequenininha que eu estou dentro da igreja. Onde foi que eu errei? E o Senhor falou, eu estou com saudade daqueles momentos nossos. Desce a casa do oleiro e eu me vi realmente como aquele vaso que não é descartado, porque Deus não descarta. Eu sei que tem muita gente aqui que veio com uma dor. Saiba que Deus não vai te descartar. Eu não fui descartada, Deus me acolheu. Eu fui discipulada. A minha irmã e a minha mãe, que são da Assembleia, todos os dias iam para minha casa e me discipulavam. Me ensinavam como se eu fosse mais um bebê espiritual que estivesse voltando ao lar. Olhe, peça perdão. Vamos voltar a trabalhar a gratidão. Diga ao Senhor, Senhor, obrigado por respirar. Aqueles momentos que eu respirei e não agradeci. As minhas idas ao banheiro que eu não agradeci. Então, irmãos, foi como se eu tivesse me convertido novamente. Como é que você está aqui? Depois desses 30 dias, você passou esse abalo forte. Você está aqui agora, está bonita, uma jaqueta igual a minha. Não está mais amarelona. Já falou todo o processo. E desses 30 dias para cá, como é que você está aqui no ciclo de oração? Depois desses 30 dias, no dia que eu fui para a médica, ela disse o seguinte, você não tem nenhuma condição. A qualquer momento você vai entrar numa falência hepática e vai morrer. Eu não vou lhe dar 1 dia, 2, 3, Paula, porque eu lhe contei tudo como seria. Você já passou de 5, de 10, você não passaria. Então você vai morrer a qualquer momento. Aí ele veio aqui, fez um pedido, o pastor Gion direcionou junto com a igreja. E o que foi acontecendo? Os médicos disseram que ia fazer o seguinte, se tivesse alguma chance, eles iam desobstruir as vias biliares, ia colocar uma bolsinha para aquela bile ser coletada. Mas isso para eu morrer com um pouco de dignidade, não era porque seria cura. Tem um áudio de um médico falando exatamente assim. Então, a cirurgia era uma coisa que ia acontecer. O que foi que o milagre começou a acontecer? Eu fui olhando dias após dia a minha fisionomia, depois de muita oração, a gente orando em casa e as igrejas, e aquela cor voltando normal. Aquela cor voltando normal. Comecei a almoçar e eu dizia, Senhor, olha o milagre, não vomitei. Os olhos começaram a ficar branquinhos novamente. Aí teve um dia que eu levantei e lavei os pratos. Irmão, quando eu lavei aquele prato, eu digo, Senhor, como é bom lavar prato. Sabe? Se você não agradece pelos pratos, agradeça, minha irmã. Aí, no outro dia, ele chegou e disse, Mô, eu consegui. Eu lavei o banheiro. E a melhora foi acontecendo. Fez a cirurgia, não? Não. O médico disse assim, não precisa. Eu perguntei, doutor, se fosse uma parente sua, o senhor operaria? Ele, não precisa. Uma bilirrubina... 12 tumores no fígado. 12 tumores. Uma bilirrubina, ela não baixa. Ela sobe, progride e o paciente morre. E a sua está baixando. Irmãos, olha, tem dias que eu acordo, que eu fico assim, em estado de graça, dizendo, Senhor, Tu és inexplicável. Não existe, minha gente, não existe um milagre desse. Hoje em dia, depois de apenas 30 dias, a cura foi tão iminente que eu encontrei agora há pouco a médica no salão do hospital. Ela disse, não quero nem falar com você, porque hoje estou cheia de paciente. Ela não quis atestar o milagre. Fugindo de você. Fugiu do milagre. Aí eu disse, não tem problema não. E venho melhorando, sou um milagre, né? E em casa, todo mundo olha para mim assim, como se eu fosse um extraterrestre. Fica de pé a igreja, levanta a mão aí. Vem para cá, pastora Stephanie, cuida aqui dela. Vem para cá, príncipe. Agradece aí a Deus a sua saúde aí, agradece a Deus aí. Agradece a Deus a sua saúde e declara também a bênção de Deus
na vida dessa guerreira aqui. Levanta a mão para cá, gente, e agradece ao Senhor. A palavra de hoje tem sido gratidão. Nós queremos abençoar essa família, porque nós sabemos, vimos, nós reconhecemos. Nós estamos aqui reconhecendo que o teu milagre já começou a acontecer. A tua filha começou louvando que quem começou a boa obra vai terminar, vai aperfeiçoar. Por isso a igreja levanta as mãos e clama o sopro da vida, os bons ventos, Senhor do Senhor. Aquele vento, meu Deus, que cria, aquele vento do haja cura, haja libertação. Quantos segundos dura um milagre? Milésimos, nem segundos. É um estralar de dedos. Eu creio que o Senhor vai dar um estralar de dedos aqui agora, e vai libertar e vai honrar esse processo. Cuida deles aqui nessa, aleluia, empreleitada nessa caminhada, e abençoa todos que chegaram aqui dentro para participar desse cenário, desse ambiente profético de bênção, de cura, de milagre. Jeová Rafá, Deus que sara as nossas vidas aqui hoje, nesse altar, para a glória do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. E quem crê na longevidade, na saúde, na honra, na riqueza, aplauda o Senhor com as duas mãos, aplauda Ele. Longevidade, honra, riquezas do Senhor. Agora cheira esse óleo, que Deus vai matar a tua sede. Deus desceu hoje aqui para honrar a fé, a bênção, o milagre, a bebida, a bênção de vocês. Diga amém. Dá um abraço nela. Quem crê no milagre dela, diga amém. Obrigado, viu, príncipe, pela confiança. A igreja se assenta dando glória. Você, olha, aonde você chegar, conta o que Deus fez e que está fazendo. Sei que você está carregando muita coisa, e você decidiu ser esse milagre. Decide. A primeira cura, eu falei para ele, diga para ela que a primeira cura é na mente. Eu falei para ele te dizer, não é? Dos 12 tumores, tem um bem pequeno, e da mama sumiu todos. Meu Deus. Então você estava fazendo esse suspense todo, né? E eu vou vir aqui com o PET scan zerado, sem nem esse em nome de Jesus. Um abraço aqui. Deus é vida, viu?